Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo, né? Só se fala em Flamengo, até no Big Brother Brasil. Gente, eu não assisto, não curto, já assisti há muitos anos atrás, não curto hoje em dia, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, a gente tem que comentar, porque o primeiro que o Babu é rubro-negro fanático. Aí tá o Capetinha lá que, porra, o Edilson, que jogou no Flamengo. E era óbvio, né, que o assunto seria Flamengo. Era óbvio, né? Como 2 mais 2 são 4, que o assunto ia ser Flamengo. Então o Babu, torcedor do Mengão, conversou com o Edilson Capetinha, né? E aí os dois estavam falando, né? O Babu comentou sobre o Caio Jorge, elogiou o futebol do Jorge Carrascal, destacou a necessidade de mais contratações, vem Paquetá aí, se Deus quiser, visando reforçar o elenco e promover um melhor revezamento com os titulares. E aí o Babu explica pro Edilson: jogamos 77 jogos em 2025, se vier o Caio Jorge, vagabundo vai se morder. Carrascal ainda não jogou 100%, quando ele botar o 100% dele, aí o Capetinha, caraca, tu tá querendo demais. Aí o Babu, não tô falando que ele foi mal não, mas quando pegar um jogo de 100% dele, ele é fenomenal. O Carrascal, Saúl tá no final de carreira, mas tá uma máquina. Aí o Capetinha, você tá querendo demais. O Capetinha tá falando de mais de contratação, ele não tinha entendido. Aí ele, pra onde a gente vai, irmão? Não quero ser vice, tem que extrair mais. Aí o Capetinha, quer mais contratação? Aí ele, eu quero. Revezar pra ninguém cansar. O Flamengo ter jogador que ninguém cansa, que o time mantém a pegada, mantém a mesma qualidade. E eu entendo o Babu. Foi bem demais o Babu nessa daí, né? O Flamengo não pode dar mole, não pode deixar a peteca cair. O Flamengo está muito bem. A gente pensando aí o que o Flamengo tem feito aí nas últimas temporadas, os títulos que o Flamengo ganhou em 7 anos, 3 brasileiros, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, ganhou em 7 anos aí 4, 5 cariocas. Pô, tá maluco, cara. Ganhou uma Recopa, Challenger Cup, Derby das Américas. Cara, o Flamengo tá impossível. O que o Flamengo ganhou em 7 anos, em número de títulos, nem na década de 80 a gente conseguiu, pô. Então, eu até entendo o que o Babu tá falando e concordo muito com ele, que o Flamengo precisa ter a condição de, tipo assim, precisou ir para uma prorrogação, mudar os jogadores, você mantém aquela pegada ali, né? Isso é importantíssimo, tá bem demais. E, pô, eu não assisto, né, o Big Brother Brasil, não tô acompanhando, mas pro torcedor do Mengão que vai estar acompanhando, pô, o Babu lá representa, né? Eu preciso nem dizer para quem que eu vou torcer, né? Capetinha já ficou claro ali que jogou no Flamengo, mas, né, a gente sabe que ele não é Flamengo. Aí, pô, precisa mais? Pô, contratar mais? Ou seja, tá assustado, né? Os caras estão assustados. Os caras estão assustados com o que o Flamengo tá fazendo. Esse movimento de trazer o Lucas Paquetá tá assustando o mundo do futebol. E não é só brasileiro, não. A galera toda no mundo tá assim. Os caras lá na Premier League, pô, peraí, o que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Já se ligaram nisso? É impressionante. Que o Flamengo contratando o Lucas Paquetá, ou os outros acordam e contratam também, ou o bicho vai pegar, ou vai ficar ruim para eles, né? A verdade é essa. Vai ficar ruim para eles. O Flamengo praticamente fica sem concorrente no futebol brasileiro. Vai ser difícil, tirando um jogo ou outro aí, mas, por exemplo, Brasileirão, que é pontos corridos, difícil tirar do Flamengo. Até mesmo nos mata-matas com um time como esse. A chance que o Flamengo tem de realmente ganhar, voltar a ganhar, né, uma Libertadores, ela é grande, tá? Então, o Lucas Paquetá, esse retorno do Lucas Paquetá está sendo muito festejado pelos torcedores do Flamengo, acreditando já nessa situação, com muitas coisas aí que estão sendo publicadas, o José Boto, o diretor de comunicação falando que para o Boto indicar um restaurante, lá no início da coletiva ontem,
o Boto indicar um restaurante na ilha de Paquetá, que tem ido muito lá. Então, tudo está caminhando aí, né, para um desfecho positivo. Óbvio que o West Ham vai querer tentar tirar o máximo possível do Flamengo de dinheiro, mas o Flamengo está se aproximando de realizar o sonho de repatriar o Lucas Paquetá. Olha só, a gente tem uma notícia importante para trazer aqui com relação a atacante. A gente trouxe uma informação aqui há alguns dias, e aí não é querer antecipar algo que não está acontecendo. É informação nova, informação real, tá? Quando aconteceu, a gente trouxe. Não é trazer antes para depois falar que deu a informação. A gente trouxe a informação quando ela aconteceu, que o Flamengo estava avaliando a contratação do Cauã Elias. E eu achava que não tinha a qualidade do Caio Jorge, nem do Marcos Leonardo e companhia, que seria um jogador, uma opção caso não encontrasse nada, mas também não sei se o Flamengo vai querer prosseguir com essa situação do Cauã Elias, tá? O ex-atacante do Fluminense, inclusive irritou os torcedores do Fluminense com a declaração que ele deu, falou sobre um possível interesse do Flamengo, né? Sou muito grato ao Fluminense por tudo que fez por mim e também sou profissional. Não tenho como falar onde eu jogaria ou onde não jogaria, porque na carreira de jogador você não decide para qual time vai. Se um time quer te comprar e o time em que você está quer liberar, ou é uma boa proposta, você tem que ir, tá? Deixando claro que se chegar alguma coisa interessante, ele vai para o Flamengo, sim, tá? Ele é um nome que está no radar do Flamengo, mas o alto valor aí está dificultando a transferência também. O Shakhtar avalia em 35 milhões de euros, praticamente o valor do Lucas Paquetá. Eu acho isso aí um absurdo. O Flamengo entende que o valor é muito alto para uma aposta, porque é um jogador jovem ainda, pode ser uma aposta, e a diretoria então acredita que essa quantia aí, o Flamengo prefere investir essa quantia em um jogador já consolidado que chegaria para disputar a posição com o Pedro. Então a possibilidade que ganha força aí nos bastidores do Flamengo é guardar o dinheiro e investir em um atacante na janela do meio do ano, tá? Então a ESPN também perguntou ao Cauã Elias sobre proposta do Flamengo, se chegou alguma proposta do Flamengo, e ele falou, não que eu saiba, com relação a propostas. Sempre deixo essas coisas para os meus empresários, meu avô, meu pai. É claro que acompanho a internet, às vezes as especulações também, mas não chegou nada concreto de nenhum time. Continuo trabalhando firme, estou focado no Shakhtar, estou feliz também, tá? Ele fala, são coisas que podem acontecer, como também podem não acontecer, mas sempre falei que sou muito grato ao Fluminense por tudo, por ter me acolhido, por ser um time que abriu as portas para mim desde pequeno. Deixo essas coisas com meu papai do céu, porque eu sei que ele está cuidando. É o papai do céu, ele falou que Deus está cuidando de tudo, tá? Desde criança sempre falei que um dos meus sonhos era jogar no Chelsea ou no Milan, mas eu não tenho essa escolha, né? Claro que eu vou querer também, se tiver interesse de outro time de primeira da Europa, mas meus sonhos de infância são Chelsea ou Milan, tá? Deixando claro aí o interesse dele de jogar no futebol europeu no Chelsea ou no Milan. Desde 24, 25 na Ucrânia, Cauã Elias tem 11 gols e 3 assistências em 26 jogos na atual campanha, tá? No Brasil, o atacante foi revelado pelo Fluminense em 2023 e atuou em 47 partidas pelo clube, com 8 gols e 2 passes para gol, 2 assistências, né? Não tem números impressionantes, tá, gente? Deixando claro aqui, não tem números impressionantes o Cauã Elias, né, mas falou, deu entrevista, está no radar e a gente está aqui trazendo essas informações. Para a gente fechar aqui, o Pablo Mari, né, ex-zagueiro do Flamengo, o espanhol Pablo Mari, falou sobre o Mengão. Eu lembro deles sempre. O que nós vivemos lá foi inesquecível. O que eu vivi lá, vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigado a todos eles que ainda mandam mensagens de apoio. Um beijão muito grande para todos. Para a torcida do Flamengo, né? Agradecendo aí com carinho o Pablo Mari. Só tenho recordações boas com relação
ao Pablo Mari. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações brunegras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!